A uma altitude de 37 mil pés, no momento em que a aeronave despencava e o sistema de piloto automático falhava, a comissária de bordo brasileira Isabela Alves avançou para o cockpit. Ignorou as tentativas de contenção dos colegas, assumiu o manche. Sob a sua liderança, 284 vidas seriam salvas? A história de hoje é sobre Isabela Alves. Antes de assistir, por favor, inscreva-se e deixe seu like. Esta é a nossa maior produção. No outono de 2011, o Aeroporto Internacional de São Francisco, SFO, estava tão movimentado como sempre. No portão da Asas do Oeste Linhas Aéreas, voo 718, com destino a São Paulo, Guarulhos, os passageiros começaram a fazer fila gradualmente. Era a véspera do feriado de Ação de Graças, por isso o local estava repleto de passageiros brasileiros que regressavam para casa, bem como de estrangeiros que viajavam ao Brasil a negócios. Vestindo um uniforme azul escuro, impecável, Isabela Alves estava sentada com seus colegas na sala de briefing. Isabela, 31 anos, estava no seu terceiro ano na Asas do Oeste Linhas Aéreas. Ela tinha cerca de 165 centímetros de altura, nem alta nem baixa. No entanto, sua postura ereta transmitia uma compostura e serenidade que apenas pessoas com formação militar costumam ter. Os olhos de Isabela eram profundos e calmos, mas sempre brilhavam com um foco claro e aguçado. O tempo está bom hoje e o tempo de voo estimado é de 11 horas e 40 minutos, disse Jéssica, a gerente de cabine, durante o briefing. Não se prevê muita turbulência, será um voo confortável. Isabela assentiu silenciosamente, confirmando a programação. Ela registrava meticulosamente informações que iam desde as condições meteorológicas e a rota esperada até a composição dos passageiros. Organizar todas as informações em sua mente era seu hábito. Carolina, sua colega americana sentada ao lado, lançou um olhar para Isabela e cochichou para outro colega. Será que só ela fica tão chocada? A brasileira é tão entediante? Ela quer ser perfeita o tempo todo, o que nos pressiona. Isabela estava acostumada a esse tipo de olhar. Quando era nova na Asas do Oeste Linhas Aéreas, ela tentou socializar com os colegas, mas agora não dava mais atenção a isso. Isabela tinha um objetivo mais importante. E toda a sua experiência atual era crucial para esse propósito. Ao receber os passageiros no lounge do aeroporto, Isabela era impecável. Seu sorriso era natural e ela falava inglês fluentemente. Mas, entre os colegas, ela ainda era considerada seletiva e perfeccionista. Ao realizar as inspeções de segurança, ela era mais cautelosa do que qualquer outra comissária de bordo. No serviço de passageiros, ela seguia rigorosamente o manual. Não seja tão sensível, Isabela. Os passageiros podem ficar estressados, disse-lhe Jéssica uma vez. Mas Isabela apenas balançou a cabeça. A segurança é a prioridade número 1. Mesmo um pequeno erro pode levar a um grande acidente, disse Isabela sem hesitação na voz. Seus colegas pensavam que sua atitude era inflexível, especialmente Carolina e algumas comissárias de bordo, que se sentiam como se estivessem sendo ensinadas por Isabela, o que as irritava. Na verdade, Isabela tinha um passado que ninguém conhecia. Formada na Escola de Formação de Pilotos da Força Aérea Brasileira, EFAB, ou equivalente, o sonho de Isabela era ser piloto desde a infância. Mas, no Brasil, naquela época, o caminho para uma mulher se tornar piloto de caça era repleto de desafios. No entanto, Isabela não desistiu. Ela treinou lado a lado com os cadetes homens na EFAB. Durante seu tempo na academia, ela sempre pensou que precisava se esforçar o dobro do que os outros. Para que sua capacidade fosse reconhecida, ela precisava ser perfeita. Ela acordava às 5 da manhã para o treinamento físico e estudava aerodinâmica até a meia-noite. No entanto, em seu segundo ano na academia, ocorreu a tragédia. Seu melhor amigo e colega, Gabriel Gabi Souza, morreu em um acidente de treinamento. Gabi era a única pessoa que dava força a Isabela. Ele lhe dizia: você será uma excelente piloto. Não ligue para quem diz que você não pode só porque é mulher. A morte de Gabi teve um grande impacto em Isabela. Na cerimônia de despedida, a mãe de Gabi segurou a mão de Isabela e disse:
Ele falava muito de você, ela disse. Você precisa se tornar uma piloto. No final, Isabela deixou a EFAB. Depois, ela estudou na América para buscar uma nova vida. Ela se formou em administração com o objetivo de entrar na gestão de companhias aéreas. No entanto, mesmo trabalhando no escritório, o sonho de voar permaneceu no coração de Isabela. Por isso, Isabela matriculou-se secretamente em uma escola de voo noturna e continuou a treinar, vivendo duas vidas, comissária de bordo pela manhã e estudante de voo à noite. Ela não podia abandonar o sonho de se tornar uma piloto completa e sentar-se novamente no cockpit. Quando os preparativos para o voo foram concluídos e o avião se dirigia para a pista, Isabela olhou na direção do cockpit. Ela sentiu inveja do capitão e do copiloto que estavam lá. Ela pensou, um dia eu também me sentarei naquele lugar e levarei os passageiros com segurança ao destino. No momento em que o avião cruzou as nuvens, Isabela olhou pela janela e prometeu silenciosamente a si mesma. Hoje farei tudo pelos passageiros e um dia serei piloto para voar neste céu. 9 horas se passaram desde que o avião decolou sobre o Oceano Pacífico. O voo 718 da Asas do Oeste Linhas Aéreas voava a 37 mil pés. A maioria dos passageiros já estava dormindo ou desfrutando do entretenimento de bordo. A cabine estava silenciosa. Se tudo corresse bem, chegariam a São Paulo em 2 horas. Isabela estava designada para a classe econômica e atendia às necessidades dos passageiros, desde aqueles que precisavam de medicamentos, cobertores, até pais pedindo ajuda para acalmar uma criança que chorava. Ela lidava calmamente com as diversas situações. O serviço de Isabela era sempre preciso e atencioso. Os passageiros agradeciam sua atenção, mas seus colegas ainda a consideravam seletiva. Será que Isabela realmente precisa se incomodar tanto com cada passageiro? Cochichou Carolina para outra comissária, mas Isabela ignorou. Ela acreditava que a profissão de comissária de bordo não era apenas serviço, mas um papel vital para garantir a segurança do passageiro. Ela acreditava ainda mais que todas essas experiências a ajudariam no futuro, quando se tornasse piloto. De repente, o avião começou a tremer violentamente. No início, todos pensaram que era apenas turbulência, mas o que se seguiu foi uma forte sacudida que nunca haviam experimentado. Junto com um som alto, todo o corpo do avião tremeu intensamente e os objetos começaram a cair dos compartimentos superiores. Isabela imediatamente apertou o cinto de segurança e verificou os arredores. Os outros comissários estavam confusos e olhavam uns para os outros, mas só Isabela permaneceu calma. Seu treinamento de gerenciamento de crise, aprendido na EFAB, estava enraizado nela. Passageiros, por favor, sentem-se e apertem os vossos cintos de segurança, anunciou Isabela com uma voz firme. No entanto, isso foi apenas o começo. Uma voz do copiloto foi ouvida no cockpit. Emergência! O capitão desmaiou de repente. Problema grave no sistema da aeronave. Todas as comissárias, preparem-se para os procedimentos de emergência. Nesse momento, o coração de Isabela disparou. O desmaio do capitão significava que o copiloto teria que pilotar sozinho a grande aeronave. O pior era que havia um problema no sistema da aeronave. De repente, o avião começou a cair rapidamente. De 37 mil pés, caiu para 30 mil pés e depois para 25 mil pés. A altitude continuava a cair, a pressão da cabine diminuiu e as máscaras de oxigênio começaram a cair do teto. O grito dos passageiros encheu toda a cabine. Meu Deus, vamos morrer, gritou um passageiro. Mamãe, estou com medo. O choro das crianças. A cabine ficou imediatamente caótica. Os passageiros estavam em pânico e alguns até desmaiaram. Muitos passageiros não colocaram corretamente suas máscaras de oxigênio. Isabela agiu imediatamente. Enquanto os outros comissários ainda estavam confusos, só Isabela ajudou sistematicamente os passageiros. Por favor, mantenham a calma, apliquem a máscara de oxigênio no nariz e na boca, usem a vossa primeiro antes de ajudar o vizinho. A voz de Isabela não tinha vestígios de medo. No entanto, a situação continuava a piorar, o avião continuava a cair e o tremor do corpo aumentava.
Isabela sentiu que não era apenas uma simples falha mecânica, mas um problema mais grave. Jéssica voltou depois de se comunicar com o cockpit e informou a situação aos outros comissários. O capitão perdeu a consciência. Há um problema no sistema hidráulico. O copiloto disse que está tendo dificuldade sozinho. Ao ouvir isso, as memórias do seu tempo na EFAB vieram à mente de Isabela. Ela se lembrou do treinamento que recebeu no simulador para situações semelhantes e das memórias de superarem testes juntos com Gabi. Isabela respirou fundo. Ela sabia que poderia fazer algo naquela situação, mas isso exigiria uma grande decisão. Ela precisava revelar sua identidade aos colegas e ir para o cockpit, mesmo que isso violasse a regulamentação. Isabela se aproximou de Jéssica. Acho que posso ajudar no cockpit. O que, Isabela? O que você está dizendo? É proibido pela regulamentação que a comissária de bordo entre no cockpit, disse Jéssica chocada. Mas isto é uma emergência. O copiloto está tendo dificuldade em lidar com esta situação sozinho. A voz de Isabela estava cheia de confiança. Os outros comissários também se reuniram. Carolina, com uma expressão cínica, disse: Você enlouqueceu, Isabela? Você é comissária de bordo. Você não é piloto. Mas Isabela não hesitou. Ela sentiu que toda a sua preparação até agora era para este momento. O sonho que ela uma vez abandonou após a morte de Gabi e todo o treinamento que recebeu na escola de voo noturna, ela tinha certeza de que tudo era para este momento. Isabela respirou fundo e olhou para os colegas. Ela sabia que sua vida poderia mudar neste instante, mas por agora, as 284 vidas eram mais importantes do que seu medo pessoal. Eu me formei na Escola de Formação de Pilotos da Força Aérea Brasileira, EFAB. A voz de Isabela era clara, mas muito firme. Eu recebi treinamento de voo e continuo a estudar voo. De repente, a cabine ficou em silêncio. Os colegas olhavam para Isabela com surpresa. A brasileira, que eles sempre consideraram seletiva e difícil de lidar, era alguém com treinamento de piloto. Essa verdade chocante os deixou sem palavras. Carolina foi a primeira a falar. Mesmo que isso seja verdade, você ainda é comissária de bordo agora. Você não pode violar a regulamentação. Sim, Isabela. Se algo acontecer, todos nós seremos responsabilizados, disse outra comissária hesitantemente. Mas Isabela não se abalou. Em vez disso, ela ficou mais calma. Ela sabia que, nesta situação, a reação emocional seria pouco convincente. Isabela começou a analisar a situação atual com base em sua experiência e conhecimento. O avião continuava a cair. Se for um problema no sistema hidráulico, será muito difícil controlar as superfícies de controle. O copiloto terá dificuldade em lidar com esta situação sozinho. A explicação de Isabela era lógica e concreta. Recebi treinamento para estas situações de emergência na Força Aérea e continuo a estudar pilotagem de aeronaves comerciais. Jéssica empalideceu. Como gerente de cabine, ela precisava tomar uma decisão, mas esta situação não estava no manual. Nesse momento, houve outra chamada do cockpit. A situação está piorando. O sistema de piloto automático falhou completamente. É necessário controlar manualmente. Preciso de ajuda. A voz do copiloto estava cheia de desespero. Isabela não perdeu esta oportunidade. Não havia mais tempo para convencer Jéssica. Não temos outra escolha agora. Por favor, confie em mim. Os olhos de Isabela brilhavam com sinceridade e confiança. Nesse momento, o avião tremeu intensamente novamente. Os gritos dos passageiros aumentaram. O choro das crianças encheu a cabine. Não havia mais tempo para hesitar. Vá, Isabela. Vá em frente. Jéssica também decidiu. Mas tenha cuidado. Eu assumirei a responsabilidade por tudo. Isabela assentiu e caminhou em direção ao cockpit. Enquanto caminhava pelo corredor, Isabela sentiu emoções mistas. Quando deixou a EFAB, ela pensou que nunca mais se sentaria no cockpit. Ela não esperava que fosse desta forma que voltaria a envolver-se com o voo. Depois de bater e entrar no cockpit, Isabela viu uma grande confusão. O capitão estava inconsciente no seu assento.
e o copiloto Mike estava suando profusamente, segurando firmemente o manche. Inúmeras luzes de aviso no painel piscavam em vermelho. Eu sou Isabela Alves, comissária de bordo, tenho experiência em voo. Estou aqui para ajudar, Isabela se apresentou calmamente. Mike olhou para Isabela com uma expressão de desespero. Obrigado, mas a situação é muito séria. Quase não há pressão hidráulica. As superfícies de controle mal funcionam. Isabela verificou imediatamente o painel. A pressão do sistema hidráulico tinha caído para um nível perigoso e o impulso do motor também estava instável. Mas Isabela não entrou em pânico. Graças à EFAB, ela recebeu treinamento para lidar com estas situações. Mike, confia em mim. Há uma maneira de superar esta situação. A voz de Isabela estava cheia de confiança. Primeiro, precisamos ativar o sistema hidráulico de backup e mudar para o controle manual. Isabela se lembrou do conhecimento que aprendeu na Força Aérea e começou a explicar ao copiloto Mike. Embora a aeronave comercial e a aeronave militar fossem diferentes, os princípios básicos eram os mesmos. Além disso, a educação que Isabela recebeu na escola de voo noturna era sobre este tipo de aeronave comercial. O mais importante agora é estabilizar a altitude e encontrar o aeroporto mais próximo. Acho que precisamos virar na direção do Japão, disse Isabela enquanto confirmava o sistema de navegação. Mike ficou surpreso com o conhecimento profissional de Isabela. Você é realmente piloto? Eu treinei na academia da Força Aérea e continuo estudando, respondeu Isabela. Agora, isso não importa. A vida dos passageiros depende disso. Nesse momento, Isabela parecia ouvir a voz de Gabi em sua mente. Você será uma excelente piloto. Se Gabi estivesse vivo, o que ele diria nesta situação? Ele certamente daria força a Isabela. Isabela se fortaleceu e iniciou o procedimento de emergência com o copiloto. O verdadeiro desafio estava apenas começando. A atmosfera no cockpit estava muito tensa. Isabela estava sentada ao lado do copiloto Mike e verificava o painel com cautela. Inúmeras luzes de aviso piscavam em vermelho, mas a expressão de Isabela estava calma. Ela sentiu que todo o treinamento que recebeu na EFAB e o conhecimento que acumulou na escola de voo noturna durante anos eram para este momento. Mike, por favor, confirme primeiro a lista de verificação de emergência, disse Isabela calmamente. Deve haver um manual sobre falha dupla do sistema hidráulico. Mike ficou surpreso com a instrução profissional de Isabela e respirou aliviado. Nesta situação em que ele não podia lidar sozinho, ter uma pessoa confiável ao seu lado era um grande alívio. Mas ele também hesitou. Você realmente tem experiência em lidar com esta situação? Perguntou Mike cautelosamente. Isabela fechou os olhos por um momento. As memórias do seu tempo na EFAB apareceram claramente em sua mente. O treinamento de emergência que ela recebeu no simulador no seu segundo ano e as discussões que ela teve com Gabi para vários cenários de emergência, especialmente o método de lidar com a falha do sistema hidráulico que ela ensaiou repetidamente. Eu experimentei isso muitas vezes no simulador, respondeu Isabela, e também experimentei uma situação semelhante. Na verdade, uma das razões pelas quais Isabela deixou a EFAB estava relacionada a esse treinamento perigoso. O acidente de Gabi também ocorreu no meio de uma falha mecânica complexa. Isabela se concentrou na situação atual. Nossa posição atual é no Pacífico Norte. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional de Kansai, em Osaka, Japão. Mas, no estado atual, será difícil pousar em um aeroporto comum. Mike estava preocupado. O que vamos fazer? Há uma base militar americana perto de Osaka. A pista é mais longa lá e mais adequada para pouso de emergência, disse Isabela enquanto verificava o sistema de navegação. Primeiro, precisamos voar nessa direção. Sob a instrução de Isabela, Mike começou a virar cautelosamente na direção do Japão, mas, devido ao problema no sistema hidráulico, a resposta das superfícies de controle era muito lenta. A virada, que era fácil de fazer em tempo normal, agora exigia grande força. Eu não pensei que seria tão difícil, disse Mike, suando profusamente. Eu vou te ajudar. Isabela colocou a mão no manche. Nesse momento, o sentimento há muito esquecido despertou. A reação do avião chegando através do manche, a informação no painel e a sensação de voar no céu.
O coração de Isabela começou a palpitar. Juntos, eles manobraram o manche e o avião começou a virar lentamente, mas a altitude ainda continuava a cair. 20 mil pés, 18 mil pés, continuava a cair. Quanto combustível ainda resta? Perguntou Isabela. Quase o suficiente para 1h30, a voz de Mike estava cheia de desespero, mas com essa velocidade de descida, Isabela começou a calcular rapidamente. Ela precisava considerar a velocidade de descida atual, o combustível restante e a distância até o destino. O conhecimento de aerodinâmica que ela aprendeu na EFAB foi usado neste momento. Ainda há esperança, disse Isabela enquanto controlava o impulso do motor. Podemos ajustar o impulso do motor para desacelerar a velocidade de descida e o combustível é suficiente para o pouso de emergência. Nesse momento, a voz de Jéssica chegou pelo interfone. Cockpit, os passageiros estão muito preocupados. Por favor, informe-nos sobre a situação atual. Isabela olhou para Mike. Ela estava preocupada em como explicar aos passageiros. Se dissesse que era muito grave, poderia causar mais pânico. Se dissesse que era muito leve, eles poderiam não perceber o perigo. Eu vou falar. Isabela pegou o microfone. Passageiros, devido a uma questão mecânica, nossa velocidade de descida é mais rápida do que o esperado. Mas o cockpit está controlando a situação e fazendo tudo para um pouso seguro. Por favor, permaneçam sentados, apertem o cinto de segurança e sigam a instrução dos comissários de bordo. A voz firme de Isabela deu um certo nível de paz aos passageiros. Mas Isabela sabia melhor do que ninguém a gravidade da situação. Isso era apenas o começo. O verdadeiro desafio difícil aconteceria no pouso. Isabela se lembrou de Gabi. Se Gabi estivesse vivo, o que ele diria? Ele provavelmente daria força a ela. Você consegue, Isabela, não desista. Isabela se fortaleceu e começou a se preparar para o próximo passo. Sob o controle conjunto de Isabela e Mike, o avião se acalmou lentamente, mas isso foi apenas o começo da verdadeira crise. Isabela verificou o painel cuidadosamente novamente, prevendo os problemas que viriam. Mike, qual é o estado do trem de pouso? Perguntou Isabela. Mike verificou o indicador relevante e empalideceu. O trem de pouso esquerdo parece ter um problema. Pode não descer completamente devido à falta de pressão hidráulica. Ao ouvir isso, o coração de Isabela afundou. A falha do sistema hidráulico já era perigosa. Mas se houvesse um problema com o trem de pouso, o pouso se tornaria extremamente difícil. Mas Isabela não perdeu a esperança. A coisa mais importante que ela aprendeu na EFAB foi o espírito de nunca desistir. Parece que precisamos nos preparar para o pouso de emergência com o trem de pouso recolhido, disse Isabela calmamente. Mike ficou chocado com a calma de Isabela. Sob esta situação extrema, Isabela, que não hesitou, mostrou-lhe um profissionalismo genuíno. Isabela se lembrou do seu tempo na EFAB, no seu 3º ano, onde ela experimentou uma situação semelhante no simulador. Ela se lembrou do que seu instrutor disse na época. O mais importante para um piloto não é a técnica, mas a mentalidade. A vontade de não desistir é o que cria um milagre. Essas palavras pareciam mais vívidas agora. A que distância está a base militar americana em Osaka? Perguntou Isabela, olhando para a navegação. Cerca de 30 minutos ainda, disse Mike, mas ele ainda não tinha terminado de falar. Isabela continuou. Precisamos ajustar o impulso do motor para desacelerar a descida e calcular o consumo de combustível para encontrar o melhor ângulo de pouso. A voz de Isabela estava cheia de confiança. Nesse momento, o rosto de Gabi apareceu na mente de Isabela. Gabi era sempre a pessoa que não perdia a esperança, mesmo no meio da adversidade. Isabela, nosso trabalho não é apenas pilotar o avião. Garantimos a vida das pessoas. As palavras que Gabi disse ecoaram em seu coração. Isabela tentou se comunicar com a Torre de Osaka usando o rádio. Torre de Osaka, aqui é o voo 718 da Asas do Oeste Linhas Aéreas. Estamos solicitando pouso de emergência devido a uma emergência.
Asas do Oeste 718, aqui é a Torre de Osaka. Por favor, relate a situação, a voz do controlador foi ouvida. Capitão inconsciente, falha hidráulica multissistema. Há um problema com o trem de pouso. Solicitamos assistência de pouso. Isabela relatou a situação brevemente. A torre ativou imediatamente o procedimento de emergência. A pista foi liberada e os caminhões de bombeiros e ambulâncias foram preparados. Mas Isabela sabia que havia um problema maior. No estado atual, era impossível seguir o processo de pouso normal. Mike, eu vou tentar pousar, disse Isabela cautelosamente. Mike ficou chocado. Mas você não tem licença oficial para este tipo de avião. Isso não importa agora, disse Isabela firmemente. Eu treinei para lidar com estas situações. Acima de tudo, a vida de todos os passageiros depende disso. A sua voz tinha determinação. Não era apenas confiança, mas confiança na capacidade que ela continuou a acumular durante anos. A educação que recebeu na escola de voo noturna, os inúmeros treinamentos no simulador e, o mais importante, a capacidade de gerenciamento de crise que ela aprendeu na EFAB. Tudo era para este momento. Mike hesitou por um momento, mas, ao ver o olhar confiante de Isabela, ele assentiu. Tudo bem, eu confio em você. Isabela assumiu completamente o manche. Nesse momento, a sensação, há muito esquecida, se espalhou por todo o seu corpo. A sensação de ser uma com o avião. A sensação de voar livremente no céu. Este era o momento que Isabela mais sentia falta. Mas não era hora de realizar seu sonho. Era hora de superar a crise. Isabela suprimiu todas as emoções e focou apenas no pouso seguro. Ela não esqueceu que 284 vidas estavam em suas mãos. Osaka Tower, vamos começar a aproximação. A voz de Isabela estava firme e sem tremores. O verdadeiro teste estava apenas começando. No momento em que Isabela controlou completamente o manche, algo despertou no fundo do seu coração. Não era apenas um desafio técnico, mas o momento em que todas as provações, fracassos e o sonho que ela uma vez abandonou, as incontáveis dúvidas que ela recebeu por ser mulher e ser brasileira, se tornaram a força que a fortaleceu. À medida que se aproximavam do espaço aéreo de Osaka, a situação se tornou mais desesperadora. O combustível tinha caído para um nível perigoso e o vento cruzado também começou a soprar. A torre continuava a enviar informações meteorológicas. Asas do Oeste 718, a direção do vento na pista é vento cruzado, velocidade de 15 metros por segundo, cuidado com as rajadas. Isabela respirou fundo. Sob essas condições, era difícil pousar mesmo com o trem de pouso normal, especialmente agora que o trem de pouso esquerdo não estava funcionando corretamente. Mas, estranhamente, o coração de Isabela estava calmo. Era como se tudo tivesse sido preparado para este momento. Ela estava cheia desse tipo de certeza. Mike, siga o que eu digo. A voz de Isabela estava cheia de liderança. Primeiro, confirme a lista de verificação de pouso. Prepare-se para o procedimento de pouso de emergência. Mike seguiu a instrução de Isabela, manobrando vários interruptores e controles. Sua confiança no profissionalismo e na calma de Isabela aumentava. Na verdade, esta também foi a primeira vez que Mike experimentou uma situação tão extrema, mas ao lado de Isabela, ele sentiu uma paz inexplicável. Devido ao problema no trem de pouso, o pouso normal é impossível, explicou Isabela. Só precisamos pousar usando o trem de pouso principal direito e o trem de nariz. Quando a velocidade diminuir, a ponta da asa esquerda atingirá a pista. A chave é minimizar o impacto desse momento. Este método de pouso perigoso foi experimentado por Isabela no simulador da EFAB. As memórias daquela época apareceram claramente. O instrutor enfatizou o timing preciso e a manobra delicada. Se errasse um pouco, o avião poderia capotar. Era uma situação extremamente delicada. Na cabine, Jéssica instruía os passageiros a fazer a posição de brace. Passageiros, por favor, curvem-se. Segurem a nuca com as duas mãos. Preparem-se para o impacto. A ansiedade dos passageiros estava no auge. Mas a voz firme de Isabela no anúncio lhes deu um certo nível de paz. A pista apareceu à sua frente. Isabela ajustava o ângulo de aproximação, baixando lentamente a velocidade.
Mas, devido ao problema hidráulico, a reação das superfícies de controle era lenta, o que exigia uma força e foco maiores do que o normal. O suor pingava da testa de Isabela, mas suas mãos não tremiam. Altitude de 1000 pés. A velocidade está na faixa normal, Mike lia o indicador. Muito bem. Agora vamos começar a aproximação final, disse Isabela. Nesse momento, Isabela ouviu a voz de Gabi em sua mente. Isabela, eu sei que você consegue. Não desista. Essa voz deu a Isabela a última coragem. A 200 metros do ponto de toque da pista, uma forte rajada atingiu de repente. O avião tremeu intensamente. Rajada, gritou Mike, nervoso. Mas Isabela não entrou em pânico. Uma das coisas que ela aprendeu na EFAB foi a resposta imediata a mudanças repentinas. Isabela controlou o manche, estabilizando o equilíbrio do avião. Mike, aumente um pouco mais o impulso do motor, deu a ordem Isabela. Finalmente, o momento em que o trem de pouso direito atingiu a pista chegou junto com um som alto. O avião começou a deslizar na pista, mas a partir de agora, este era o momento realmente perigoso. À medida que a velocidade diminuía, a asa esquerda tombava lentamente. Isabela tentou inclinar o manche para a direita para manter o equilíbrio, mas havia um limite físico. No final, a ponta da asa esquerda atingiu inevitavelmente a pista. Para este momento, Isabela controlou o touchdown o mais suavemente possível, junto com o som alto de arrasto. A asa esquerda rastejou na pista, faíscas saíram. Os gritos dos passageiros foram ouvidos na cabine, mas Isabela não perdeu foco até o último momento. Ela manobrou cuidadosamente para evitar a perda de equilíbrio e o capotamento do avião. Finalmente, no momento em que o avião parou completamente, o silêncio envolveu o cockpit. Isabela e Mike olharam um para o outro com uma expressão de espanto. Eles conseguiram. Os 284 passageiros e tripulantes estavam todos vivos. No momento em que o avião parou completamente, o silêncio envolveu o cockpit. A mão de Isabela ainda estava no manche. Seu coração batia forte. Mas esse bater não era mais devido ao medo, mas a um sentimento inexplicável de triunfo e reconhecimento de que sua vida até agora era para este momento. Mike foi o primeiro a quebrar o silêncio. Isabela, você realmente fez isso, você realmente fez. A voz dele estava cheia de respeito. Como um copiloto sênior, esta também foi a primeira vez que Mike experimentou uma situação tão extrema. Além disso, testemunhar uma comissária de bordo, que não era oficialmente piloto, realizar um pouso tão espetacular foi a experiência mais chocante da sua vida. Isabela olhou lentamente para a pista. Os caminhões de bombeiros e ambulâncias cercavam o avião. Os trabalhadores de resgate estavam ajudando os passageiros a saírem em segurança. Embora a ponta da asa esquerda estivesse danificada, a estrutura principal do corpo do avião estava intacta. O mais importante, ninguém morreu ou ficou gravemente ferido. Nesse momento, os últimos 10 anos vieram rapidamente à mente de Isabela. Os desprezos que ela recebeu na EFAB por ser mulher, o desespero extremo após a morte de Gabi, o esforço que ela fez para buscar um novo sonho na América e a indiferença e o preconceito dos colegas da Asas do Oeste Linhas Aéreas. Ela sentiu que tudo isso era um processo necessário para alcançar este momento. Quando Isabela saiu do cockpit e entrou na cabine, todos os passageiros se concentraram nela. A pessoa que eles pensavam ser uma comissária de bordo comum era a heroína que salvou suas vidas. Os rostos dos passageiros estavam cheios de gratidão e respeito. Um homem de meia idade se aproximou de Isabela e disse: muito obrigado. Graças a você, todos nós vivemos. A voz dele tremia e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Isabela apenas se curvou silenciosamente. Eu só fiz o que tinha que fazer. É muito bom que todos tenham chegado em segurança. Suas palavras tinham humildade. Mas também havia um orgulho silencioso em sua realização. A reação dos seus colegas foi mais complexa, especialmente Carolina, que sempre humilhava Isabela, não conseguia falar. A brasileira que eles consideravam seletiva era, na verdade, uma piloto formada na Academia da Força Aérea. Além disso, essa pessoa salvou suas vidas. Essa verdade a fez sentir extrema vergonha.
Jéssica se aproximou e segurou a mão de Isabela. Isabela, me desculpe, nós realmente não a conhecíamos. E muito, muito obrigado de verdade. A voz dela estava cheia de sinceridade, pedido de desculpas e gratidão. Isabela apertou a mão de Jéssica. Está tudo bem. O importante é que estamos todos seguros. Mas havia também um leve amargor no coração de Isabela. Ela pensou: por que minha capacidade só pode ser reconhecida em uma situação tão extrema? Fora do aeroporto estava cheio de repórteres. A notícia do milagre da comissária de bordo brasileira se espalhou rapidamente pelo mundo. Mas, para Isabela, o mais importante não era a atenção da mídia, mas o fato de que ela provou a si mesma que era digna de ser piloto e finalmente cumpriu sua promessa a Gabi. Quando os investigadores da Administração Federal de Aviação, FAA, da América, chegaram, Isabela teve que explicar os acontecimentos em detalhes. Um dos investigadores perguntou: como você conseguiu completar com sucesso um pouso de emergência tão complexo sem uma licença oficial de piloto? Isabela pensou por um momento e respondeu: eu tinha um sonho e, como nunca abandonei esse sonho, continuei a me preparar. Acima de tudo, porque valorizo a vida de cada passageiro. Sua resposta era simples, mas continha todo o esforço e vontade dos últimos 10 anos. Isabela finalmente entendeu que todas as provações, discriminações e fracassos que ela sofreu até agora eram apenas o processo de preparação para este momento. E diante da verdadeira capacidade e coragem, o preconceito e a discriminação eram inúteis. A história de Isabela se espalhou mais rápido do que o esperado em todo o mundo. Mas mais importante do que a atenção da mídia, uma grande mudança ocorreu silenciosamente. A sede da Asas do Oeste Linhas Aéreas realizou uma reunião de emergência do Conselho. A FAA também iniciou uma reavaliação do potencial da tripulação de cabine, porque o que Isabela fez não foi apenas uma história heróica. Isso levantou uma questão fundamental para os hábitos e sistemas de toda a indústria da aviação. Alguns dias depois, Isabela recebeu um convite para uma reunião com o CEO da Asas do Oeste Linhas Aéreas. O mais alto executivo da empresa iria vê-la pessoalmente. Isabela entrou no prédio da sede com sentimentos mistos. Por 3 anos, seus colegas e empresa que não viram seu potencial estavam mostrando interesse apenas agora. Isso lhe causou um leve amargor. Robert Wilson, o CEO, cumprimentou Isabela calorosamente. O que você fez não apenas defendeu a reputação da nossa empresa, mas também deu uma nova possibilidade para toda a indústria da aviação. Suas palavras estavam cheias de sinceridade, mas Isabela permaneceu cautelosa. Isabela, temos uma oferta especial para você, continuou Wilson. A empresa dará patrocínio total para o seu programa de transição de piloto. A empresa cobrirá todas as despesas e providenciará os melhores instrutores. Ao ouvir isso, os sentimentos de Isabela ficaram complexos. Esta era, claro, a oportunidade com que ela sonhava. Mas ela também pensou: por que isso não aconteceu antes? Eu tinha que me tornar uma heroína primeiro para ser reconhecida. Isabela expressou seus pensamentos francamente. Muito obrigada pela sua oferta, mas tenho uma condição. Wilson mostrou surpresa. Eu desejo que no futuro a empresa estabeleça um sistema para descobrir e apoiar o potencial de todos os funcionários. Independentemente do gênero ou origem, situações como a minha não devem acontecer novamente. Wilson pensou por um momento e assentiu. Você está certa, não vimos sua capacidade corretamente. No futuro, estabeleceremos um sistema para entender melhor a origem e a experiência de cada funcionário e colocá-los na posição mais adequada. Alguns meses depois, Isabela entrou oficialmente no curso de treinamento de pilotos. Desta vez, o olhar dos seus colegas era diferente. Eles olhavam para Isabela com respeito e apoio. Mas para Isabela, o mais importante era o fato de que ela finalmente podia trilhar o caminho para se tornar piloto com preparação completa. Durante o treinamento, Isabela compartilhou sua experiência com outros estudantes. Foi uma grande inspiração para as estudantes mulheres. Não desistam, a oportunidade só irá para aqueles que estão preparados. As palavras de Isabela não eram apenas um simples conforto,
mas uma verdade obtida da experiência real. A história de Isabela teve um impacto positivo não apenas na indústria da aviação, mas também na sociedade. Muitas companhias aéreas começaram a reavaliar a experiência e as qualificações passadas da tripulação de cabine e estabeleceram programas para descobrir talentos ocultos. Eles descobriram que o caso de Isabela não era único. Na verdade, muito potencial estava enterrado. Um ano depois, Isabela finalmente obteve sua licença oficial de piloto. No dia do seu primeiro voo, Isabela estava sentada no cockpit, olhando para o painel. Há quanto tempo ela esperava por este momento e por quantas provações ela passou? Ninguém sabia mais do que ela. No seu primeiro voo, Isabela disse a Gabi em seu coração: Gabi, eu finalmente consegui. Eu me tornei uma excelente piloto, assim como você acreditou. Nesse momento, lágrimas de alegria escorreram dos olhos de Isabela. Quando o avião cruzou as nuvens, Isabela entendeu que o verdadeiro sucesso não era apenas a realização do seu sonho, mas a superação do preconceito e da discriminação no processo e a entrega de esperança aos outros. Hoje, alguns anos depois, a história de Isabela se tornou uma lenda na indústria da aviação. Mas mais importante, a história ainda dá coragem a muitas pessoas, para todos que não desistem por causa de gênero, origem e preconceito e perseguem seus sonhos com coragem. A história de Isabela permanece uma mensagem viva de esperança. Isabela ainda voa no céu hoje, garantindo a segurança dos passageiros a cada vez que ela promete em seu coração: voar não é apenas voar no céu, mas manter-se e proteger os outros no momento da crise. Se você gostou deste vídeo, por favor, diga-nos na seção de comentários onde você assistiu. Também esperamos ouvir a história de cada telespectador. Obrigado a todos.